Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Acabou de acabar, né? Acabou de acabar, é bom, mas terminou agora o jogo de Corinthians e Flamengo. E assim, eu havia feito um vídeo falando sobre minha opinião sobre esse jogo, né? E no começo, acho que nos 30 primeiros minutos da partida, a postura do Corinthians, ela me surpreendeu bastante. Porque o Corinthians começou o jogo com as suas linhas mais altas, né? Obviamente que posicionando suas linhas de maneira avançada, suas linhas ofensivas, né? E deixando as suas linhas de defesa numa posição mais sólida, mais fixa. E pressionando a saída de bola, dando uma intensidade maior, né? Utilizando a casa a seu favor, dando uma intensidade maior para o time do Flamengo. Tanto que a primeira oportunidade de gol aparece muito cedo, ali pelo lado direito do goleiro do Flamengo, uma jogada pelo lado esquerdo do Corinthians, né, com o Mosquito, né, onde o Mosquito ele termina a jogada, ele finaliza com a defesa do goleiro do Flamengo. E esse começo de jogo, o Flamengo mostrou-se muito nervoso. O Flamengo ele não conseguia criar jogadas pelo meio, não conseguia criar jogadas pela lateral, errava conversões de bola. Teve até uma bola que saiu na lateral, o Pedro foi cobrar um lateral, ele jogou para a linha de fundo. Você via que o time estava visivelmente nervoso. E o Corinthians muito sólido na sua marcação, jogando com bastante atenção, não dando espaço para Pedro. Pedro relava na bola, você já vinha 2, 3 marcadores ali. Rodinei pela direita não estava conseguindo criar muita coisa. O Flamengo insistia em algumas jogadas ali com o Rodinei pela direita, mas o Duqueiroz voltava, marcava, os laterais do Corinthians marcava, o Fagner aqui pelo lado esquerdo também marcava muito bem. A Arrascaeta era o jogador que melhor conduzia algumas oportunidades ali, né? Ele e o Pedro seguravam um pouquinho mais a bola e o Gabigol até então um pouco apagado no jogo. Os primeiros 30 minutos foi basicamente isso. Não teve muitas oportunidades de gol para o Corinthians, não teve praticamente nada de oportunidades de gol para o Flamengo e algumas chegadas perigosas do Corinthians, o que indicava que o jogo poderia se complicar para o Flamengo. Até que, ali, próximo da área, em uma jogada que parecia que já estava resolvida, o Cantilho ele sai errado com a bola. Ele sai de maneira errada com a bola, e aí o Arrascaeta intercepta essa bola, rouba essa bola, a bola bate no João Gomes, que aí gerou aquele lance, né? É no braço, mas não teve intenção, o braço estava mais próximo ao corpo, então segundo a regulamentação nova da Conmebol, o lance é legal. A bola volta para o Arrascaeta, que o Arrascaeta finaliza. Isso nos 36 minutos de jogo. Porque até esse ponto, eu acho que a partida tinha um equilíbrio. O Corinthians conduzia muito bem a partida e deixava o Flamengo perdido. Por quê? Porque o Corinthians apertava a marcação nos meias do Flamengo, na área central do Flamengo, e deixava o principal setor de criação do Flamengo neutralizado. Com isso, o Arrascaeta acabava ficando um pouco mais livre, mas ele não gerava muito perigo. Ele tinha, sim, algumas boas movimentações, mas não suficiente que trouxesse muito perigo para o gol, até esse momento. O Arrascaeta não deixa barato e chuta uma bola lá, luva de pedreiro, né? A bola faz a curva, ali colocada no Cássio. Se vocês perceberem o lance da jogada, quando a bola bate no braço do jogador do Flamengo, o Cantilho, ele ergue a mão, falando que foi bola no braço. Naquele momento, os marcadores do Corinthians, eles param por um tempo. Você pode perceber, eles param alguns segundos. Porque eles acham que o juiz vai interromper a partida. Mas não. O Arrascaeta continua, finaliza, faz um belíssimo gol e a partida segue rolando. Eu acho que ali, claro que eu não sei se marcar o Arrascaeta naquele momento iria evitar o gol. Mas parar da maneira que o Cantilho parou, eu acho que ele comeu bronha ali. Ele já comeu bronha ao sair com a bola, né? Naquele momento ali, com uma pressão do Flamengo. Então, bobeada, 1-0. E esse 1-0 do Flamengo, ele representa algo muito importante. Nesse momento, o Corinthians, ele dá uma característica extremamente diferencial para um time como o Flamengo. Ele dá confiança. Porque até então, as jogadas pelo meio, pelas laterais, o Arrascaeta, eles não estavam conseguindo criar muita coisa. O Flamengo, ele caía
na amarração tática do Vitor Pereira. O Corinthians, ele entrava com uma intensidade e ele apertava, ele pressionava a saída de bola do Flamengo, deixando o time sufocado e o time perdido. Mas nesse momento, o fator confiança se eleva no Flamengo. E aí, meu amigo, não deixa um time como o Flamengo ganhar confiança. O primeiro tempo termina, né? O Corinthians tenta dar uma resposta rápida, mas também não funciona, e aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Vitor Pereira faz algumas mudanças, tira o Cantillo, óbvio, substitui ele, coloca o Juliano, e aí ele também tira o Adson, que não fez nada na partida, né? Realmente foi uma partida muito abaixo do esperado, teve alguns momentos ali com a bola, mas não conseguiu criar muita coisa, não conseguiu chegar com poder ofensivo, então ele tira o Adson e coloca o Roger Guedes. E aquele pensamento de que o Vitor Pereira falou que não ia colocar o Roger Guedes para jogar junto com o Yuri Alberto, ele começa a colocar novamente os dois para jogarem juntos. Só que, porém, com posições invertidas. Mas coloca os dois para jogar junto. Mas, enfim, ele olha para o banco e começa a ver o que tem. O Corinthians não tem um elenco elástico como o Flamengo tem. Então, ele usa as armas que ele tem. Segundo tempo volta e vai. O primeiro lance de perigo é do Corinthians. A gente acha que novamente o Corinthians vai se recuperar o fôlego e começar a ir em busca do empate. Só que no segundo tempo o Corinthians começa a errar demais sua marcação. O Flamengo ele ganha confiança e o Corinthians ele abre a sua marcação. Você pode perceber que os meias do Flamengo começam, Everton Ribeiro, começam a trabalhar muito bem com a bola. Os pontas do Flamengo, eles se sentem muito à vontade trabalhando com a bola, porque eles começam a ganhar confiança. O Pedro fica mais livre, o Gabigol começa a aparecer demais, e o Rodinei, ele melhora na partida. O primeiro tempo do Rodinei foi muito apagado. Toda vez que ele pegava a bola, o Duqueiroz vinha, roubava, ou o lateral do Corinthians interceptava, ele não conseguia criar muitas coisas. Só que quando o Corinthians afasta suas marcações, e o Vitor Pereira na beira do campo, gritando, pressiona, pressiona, sobe a marcação, mas o Corinthians, ele parece que não reage dessa maneira. Ele fica mais com medo de tomar o segundo gol do que, de repente, manter a marcação sólida para tentar neutralizar algum possível segundo gol do Flamengo. E aí o Rodinei, numa jogada pela direita, cruza para o Gabigol está livre, encontra o Gabigol livre, onde ele coloca a bola no cantinho ali direito do Cássio, sem chance nenhuma de defesa. E a partir daí, meus amigos, o Flamengo começa a ditar o trâmite da partida, o ritmo da partida. O Flamengo, ele começa a entrar, ele entra num momento de jogo muito tranquilo. Ele começa a tocar a bola, ele não tem mais pressa. Ele joga a pressão que ele tinha lá no começo e todo o nervosismo para cima do time do Corinthians. Roger Guedes entra, tenta algumas jogadas interessantes, mas fica muito isolado. O Corinthians, ele forma linhas ali de 5 e de 4 atrás para segurar os meias e pontas do Flamengo e deixa o Roger Guedes isolado. Então, quando a bola sobrava para o Roger Guedes não conseguia fazer muita coisa. Ele tenta até uma jogada para tentar colocar a bola igual a Arrascaeta fez, né, no canto direito do goleiro, pelo alto, mas a bola passa para o lado. E o Flamengo começa a ficar muito confortável. O Corinthians faz mais substituições, só que o banco do Corinthians ele não é tão elástico quanto o do Flamengo. É o mesmo problema que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem banco de reservas. E hoje a gente viu como que um banco de reservas faz falta para você manter um time competitivo dentro de uma partida que não está conduzindo bem. E aí o segundo tempo ele é todo do Flamengo. O Flamengo começa a criar jogadas com o Everton Ribeiro, começa a criar jogadas com o Gabigol, depois entra Vidal, depois entra Cebolinha, né? Ó a substituição, ó o banco dos caras, velho. Tem nem como comparar. E aí, o Flamengo, por pouco, não faz o terceiro gol, né? Teve 3 defesas vitais do Cássio que impediu o terceiro gol. Então, o desastre só não foi pior porque o Cássio, ele apareceu. Porque senão, poderia ainda ser pior. Então, assim, pessoal, obviamente que ia ser um jogo difícil. Eu acho que a torcida do Corinthians já sabia disso. Todos, né? Acho que todo mundo que acompanha o futebol, que está por dentro do futebol, saberia que a qualidade do Flamengo de elenco é inquestionável. E quando o Flamengo ele ganha confiança, os caras eles realmente fogem do padrão. Toque de bola, criação de jogadas, uma variedade tática, uma variedade de jogadas que... Pô, o Flamengo tem jogadas pela esquerda, pela direita, tem jogadas em lançamento, tem jogada central, todos os tipos de jogadas, né? Os caras têm um repertório de jogadas muito grande e se torna muito difícil para o Corinthians vencer a partida. O jogo termina,
com 2-0 para o Flamengo. Então é isso daí, pessoal. Eu tentei fazer uma análise, né, mais rápido possível do que foi o jogo, passando assim por cima, mas eu acho que nos primeiros 30 minutos o Corinthians manteve uma postura muito boa. Depois ali, o Flamengo foi crescendo, e aí no final o Flamengo realmente se torna muito mais ofensivo e muito mais perigoso com o Corinthians. Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio sempre. Vamos aguardar agora o jogo de volta. Um abraço, valeu.